são coisas assim que é interessante, que elas estavam falando que a obra da Joana tem pouca tradução lá na Europa, né. Com certeza. Ah, o, eu acredito que o pessoal tem trabalhado assim arduamente para que isso aconteça, sabe? Uhum, Nós temos um contato com o Charles, da França, e a Elsa Rossi, em Londres, né, na Grã-Bretanha, e eles têm mostrado um trabalho assim bem dinâmico, sabe? Em uhum. busca realmente dessa sedimentação de novas oportunidades para as pessoas acessarem na Lituânia, Madagascar. Então, tá um pessoal que está trabalhando bastante na Uhum. divulgação da doutrina, sabe? E nesse material de Hum, tradução. interessante. A Nádia, lá da Lituânia, está traduzindo para o Uhum. lituanês, se não me engano, é assim que fala. Bom, muito bom. Estamos já na hora, né? Vamos dizer assim. Alexandre, eu quero te dizer que uma alegria muito imensa te receber na nossa sala, todos vocês. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde para todos e que todos sejam bem-vindos. Nós possamos realmente degustar desse banquete, né, com o nosso chefe, vai trazer as coisas boas que vão alimentar a nossa alma hoje. Aqui são 9 horas e alguns minutos da manhã, e eu acredito que aí para vocês é um pouco mais tarde, mas que o dia está maravilhoso para vocês também, porque aqui está assim, chuvoso, as plantas estão felizes, os animais estão aí, vocês vão perceber, galinha, galo, e é por aí. Nós preparamos uma leitura para a gente iniciar a nossa pequena reunião de hoje, e logo após nós vamos fazer a nossa prece inicial. E depois, Alexandre, eu convido você para fazer uma pequena introdução de você mesmo, para a gente Uhum. aproximar um tanto mais do seu coração e arrochar esse laço de fraternidade e amizade, sabe? Para que seja Sim. duradouro e a Ah, gente aprender com você. Olha, eu trouxe uma mensagem do Evangelho, aliás, que é do Evangelho, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 a 30. Aí um pequeno comentário de Allan Kardec, lá no Evangelho. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada.
Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, eu convido todos vocês para se recolherem e, junto comigo, permitir esta imagem tão singela, tão divina, que os evangelistas traduziram para nós, quando no monte, aqueles que ouviam solicitaram: Senhor, ensina-nos a orar. E expandindo seu olhar para toda a humanidade, pois conhecia-nos profundamente por todas as eras, abrindo a sua boca, registrou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe entregues em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática do mal. Jesus, esteja conosco na manhã de hoje. Que a tua bênção, a tua luz, possa iluminar o nosso irmão Alexandre e que nós possamos absorver em novas formas os ensinos mais profundos do seu amor e da caridade que nos ensina. Em teu nome, em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos a nossa pequena reunião do dia de hoje. Que assim seja. Maravilhoso. Mais uma vez, gente, sejam muito bem-vindos. E Alexandre, é com você. Nós te pedimos, né, que você possa fazer uma sua pequena introdução para que a gente te acompanhe mais próximo ainda do seu lar, do seu coração, tá bom? Fique à vontade, meu irmão. Ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui falando desses temas tão oportunos para a nossa vida da alma. E já agradecendo o pessoal que está entrando aí, é tão bom, pelo menos neste recurso que nos é possível, né, com essa grande pandemia que tomou o planeta, a gente poder estabelecer algum tipo de contato, que esse contato remoto mais possível, né? Que se por um lado nos restringe muito, para que a gente não pode estar no mesmo ambiente, tendo aquele calor corporal, aquele afeto, aquilo que a gente sente na presencialidade. Por outro, há um ganho nessa divulgação do espiritismo, que é poder estar em todos os lugares, né? Ontem estava ali, né, com o Paulo César, lá em San Diego, nos Estados Unidos. Em outro momento estávamos em outras localidades ao redor do mundo. Sexta ali na nossa turminha, com a turma da Joana aqui de Porto Alegre. E dessa forma, nós vamos fazendo com que um momento de grandes dores e dificuldades seja um momento de enriquecimento do nosso espírito, que se veio aqui passar por essa experiência aqui na Terra, é porque há um significado para a sua trajetória. Então, antes da gente começar, pessoal, eu sou Alexandre Fontoura dos Santos, sou colaborador da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e moro em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? E eu desenvolvo na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul estudos sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, que é ali um grupo de vários professores que nos dedicamos a fazer esse curso acerca
dessa conexão que a mentora de Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, faz entre psicologia e espiritismo. Então é um curso de 5 módulos, cada módulo dura 1 ano, e também faço parte da Associação Médico Espírita do Brasil, ali desenvolvendo também outros estudos sobre Joana de Ângeles, como as lives no canal da Mi Brasil, como alguns livros e outros materiais por aí. Em termos mediúnicos, o meu grupo é o grupo Ernesto Miller, Irmãos de Boa Vontade Ernesto Miller, que é o grupo mediúnico da própria Amergs, a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, né? Na nossa sede aqui, que funciona, tendo passes, palestras, trabalho de desobsessão. Claro que agora, né, todo mundo de castigo, né, pessoal? Não podemos nos encontrar como em outro momento, nos encontramos virtualmente, até há 2 momentos durante a semana que nós fazemos um trabalho à distância no próprio YouTube. Fica o convite para todos no canal TV Amergs, que é canal no YouTube da Amergs, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, em que ali, todas as quartas e todas as sextas, há um momento que a gente faz uma live com uma pequena palestrinha, uma irradiação coletiva, uma mentalização para o planeta, porque são os recursos que a gente pode usar nesse momento. E no meu âmbito profissional, eu sou graduado em História, eu fui professor de História, também tenho mestrado em História, e também sou graduado em Psicologia, que é o campo que eu atuo, sou psicólogo clínico. Então, pessoal, vamos dar início a essa reflexão, lembrando que vamos deixar um momento mais ao final para perguntas, mas dá até para a gente aproveitar também essa informalidade, esse jeito gostoso, assim, né? Que nem o Paulo estava mostrando ali com pão de queijo, né? Ele mostrou para mim só para eu ficar com inveja, porque eu não posso alcançar esse pão de queijo aí, né? Mas o bom é que hoje minha esposa foi no super, ela deve ter comprado pão de queijo. Então, esse jeito assim mais informal nos permite também que se alguém quiser levantar o dedo, né, chamar atenção, interromper para fazer uma pergunta, eu encorajo vocês que façam, porque isso nos traz um pouco mais de satisfação nessa aridez dos dias atuais, a gente poder conversar dessa forma. Aqueles que estão com a câmera fechada, caso se sintam à vontade de deixar a câmera aberta, para nós também é muito bom poder ver vocês, mas isso fica a critério de cada um, né, como a pessoa quiser acompanhar o trabalho de hoje. E o tema de hoje, pessoal, vai nos falar das maiores construções que a humanidade já fez. Dos maiores templos, dos maiores castelos, das maiores estruturas de moradia e de habitação. Apesar de existir as 7 maravilhas do mundo, apesar de existirem construções que até hoje os historiadores tentam entender como foram construídas, tais as pirâmides do Egito e tantas outras construções que depois geraram até mesmo o termo de construções faraônicas, estas grandes construções a que estamos nos referindo, elas não estão no mundo exterior, mas é a nossa casa interior, o nosso mundo íntimo. Como a Santa Teresa d'Ávila, que na verdade era uma grande médium, já falava o castelo ou a morada interior. O nosso castelo íntimo, esse mundo aonde de fato nós habitamos. Porque apesar de o externo ter o seu papel e ter o seu valor para a nossa moradia, para o nosso bem-estar, para o avanço da civilização e até mesmo para o desenvolvimento das nossas aptidões, da intelectualidade, do trabalho, né? Em que nós nos jogamos nas caravelas, nas espaçonaves, nas grandes construções arquitetônicas, nos planos urbanísticos, isso tudo tem uma enorme importância. Ainda assim, é o castelo interior a nossa verdadeira morada. Porque quando nós nos vemos livres da carne através do processo da desencarnação, a grande transformação, essa sim seria a grande transição, nós vamos percebendo que tudo aquilo que nós construímos materialmente tinha um valor, claro, mas era um valor transitório. Mas se a gente coloca o nosso coração no transitório, a gente não utiliza ele da forma adequada, que é uma ferramenta muito bem-vinda, claro, né? Tudo isso são ferramentas bem-vindas, mas a gente não utiliza da forma adequada, que é para construir o essencial, o que fica permanente, que aí sim não é a construção externa, é a construção interior. E
todos os dias retornam à espiritualidade milhares de almas humanas, sabe-se lá se milhões, eu não saberia dizer o número, de almas humanas de todos os continentes, como fala Emmanuel, na grande maioria despreparados desta vida interior. Verdadeiros analfabetos que foram, alguns deles, até mesmo, os grandes heróis do mundo e da vida na Terra, sem, no entanto, ter construído as primeiras letras deste alfabeto espiritual, que, apesar de contar com o grande influxo da espiritualidade, da constatação da vida após a morte, que é um marco na história da humanidade, a fim de que a gente possa pensar nesses valores, o chamado é ainda mais simples para essa vida interior. Porque está aí a mediunidade, está aí os efeitos espirituais, os efeitos físicos e tantos outros, nos falando desse mundo da vida após a morte, como os grandes profetas, como os grandes sábios, em todas as épocas da humanidade. Mas, apesar disso, é o que a gente faz essa informação. E aí nós vamos para algo ainda mais simples do que os contatos mediúnicos, que é o contato conosco mesmo. É com esse espírito zombeteiro mesmo que a gente contata, né? Não estamos nem falando do espírito zombeteiro na mesa mediúnica, né, Paulo? O Paulo César, a gente estava falando de noite sobre isso, né? Sobre os espíritos ali que se manifestam, às vezes nos testando, mas agora eu vou falar de um outro espírito zombeteiro que causa muito atormento, que é esse que a gente carrega dentro da gente mesmo, né? Nesse contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com as construções da nossa casa mental, que são elementos essenciais para a gente refletir do que seria essa vida interior e que o nosso intuito hoje é falar também, além da vida interior, quais são os desafios que a atualidade está trazendo neste âmbito. Nesse sentido, os fenômenos da atualidade que todos estamos vendo aí, da pandemia do coronavírus, né, e tantas outras transformações mundiais. Então nós vamos vendo que o verdadeiro homem e mulher livres são aqueles que buscam esse autoconhecimento, que estão atentos a estudar as próprias emoções, que é um estudo sem garantia. Por que eu chamo sem garantia, pessoal? Porque nós vamos estudá-los com um enorme grau de paciência, porque nós vamos lidar ali com pendores psicológicos, manias, vícios morais, que nós podemos já de imediato ir debelando. Mas há outras características que com o tempo nós vamos descobrir. E é interessante que nós não nos assustemos, por isso é um trabalho de paciência, não é um trabalho imediato, né? É um trabalho a longo prazo que vai nos chamando para o autoconhecimento. A mentora Joana de Ângeles, ela fala da autoobservação para que haja o autoconhecimento. E só a partir então do autoconhecimento é que vai nos ser possível a autorrealização, que é realizar, meus amigos, tudo aquilo que a gente veio fazer nessa presente encarnação. O nosso espírito, que somos nós, ele não deixou o mundo espiritual para um breve momento de encarnação, que é uma coisa muito traumática, né? A gente mal sai da barriga da mãe e já toma um tapa na bunda do médico, né? É choro, é ranger de dentes, é frio, é fome, é incompreensão, é indiferença. São as dores da luta humana, do próprio viver, o desafio de cada dia, né? É o dinheiro do pão, é o dinheiro do leite, são as doenças que assomam, se não em nós, no nosso núcleo familiar, são os desafios da convivência, para que o nosso espírito, ele vai enfrentar tudo isso para quê? Qual o objetivo de vir aqui na Terra? É o desconto que vai ter no supermercado perto da gente, numa loja de quinquilharias? É para aquisição da casa própria? É para a realização do sonho de consumo, talvez daquele automóvel, ou de casar daquela forma que nós gostaríamos com a pessoa mais perfeita? Claro que não estamos falando dessas conquistas momentâneas, essas conquistas relativas, né? São ferramentas, todas têm o seu valor, é a nossa forma de viver na Terra. Mas o objetivo de aqui estarmos é um objetivo de autorrealização do nosso espírito, que pode muito mais do que aqui vivemos.
porque nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e que o nosso espírito é destinado à pureza. Então, nós vamos lapidando este mundo interior para que isso possa se fazer presente através desse autoconhecimento e dessas virtudes que nós vamos conquistando. Então, meus amigos, eu vou trazer aqui uma passagem da Joana, em que ela faz uma espécie de chamado a esse elemento, dessa vida interior, que o mais bonito disso é que está à disposição de todos nós. Está próximo de todos nós. Nós podemos ser ricos ou pobres no sentido material, mas a vida interior são as nossas emoções. São os nossos pensamentos e a qualidade que a gente dá a eles. Joana, no livro Momentos de Saúde e Consciência, nos traz o seguinte: há uma imperiosa necessidade de vida interior a fim de lograr-se identificação com a realidade. O mundo dos sentidos físicos, face ao seu significado e às suas finalidades de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, afastam das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis, da vida plena. Olha só o que ela coloca, né? Há uma imperiosa necessidade de vida interior a fim de lograr-se identificação com a realidade. A gente tem uma mania de achar que a realidade é externa somente. Acorda para a realidade, vai pagar conta. Claro que isso é importante, né? Senão a gente vai parar no Serasa, né? O pessoal que não lembra mais o Brasil, o Serasa, né, é aquele órgão que o nosso nome vai para lá se a gente tem alguma dívida em aberto, em que a gente não conseguiu honrar aquela dívida, né, o que acontece na vida de muitas pessoas. Então, o Serasa está aí para nos lembrar do que Freud chamava do princípio de realidade, né? De que há essa vida exterior e que ela também nos chama para alguns compromissos, né? Mas aqui Joana vai falar da realidade na vida interior. Para a gente tentar entender o que Joana traz, eu vou então me utilizar do psicólogo suíço Carl Gustav Jung, em que ele já trazia que a vida ela é 50% exterior e 50% interior. Os dois aspectos são extremamente importantes. E os dois têm a mesma porcentagem. Se a gente der atenção para um e não der para outro, a gente vai viver uma vida cindida, uma vida pela metade, uma vida neurotizada, uma vida em desequilíbrio. Então nós temos que dar aos elementos interiores a mesma veracidade, a mesma realidade. Pensamentos, sentimentos, emoções são fatos. Eles têm uma concretude, se assim a gente pudesse usar de emprestado essa palavra. Não por acaso, o próprio André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, como também em Mecanismos da Mediunidade, e tantos outros, ele fala nas formas pensamento. Que os nossos pensamentos, eles emitem vibração. Ele vai nos falar de partículas, corpúsculos mentais, de pensamentos, partículas de pensamento que nós emitimos. Ele fala de ondas e de partículas. Dessas ondas de pensamento, em alguns momentos ele fala, em outros momentos em partículas de pensamento, que nós criamos no ambiente. Então, se nós tivermos um médium ostensivo à nossa volta, esse médium vai perceber as formas pensamento, porque elas tomam uma certa materialidade, porque seria uma matéria quintessenciada, ou seja, é uma matéria, porém no nível sutil, no nível energético de existência. Isso existe, né? Nós, além da gente estar lidando aqui com a onda luminosa, né, que aí se discute se é onda ou se é partícula, mas estamos lidando com a matéria luminosa aqui, estamos lidando também com uma série de outros raios. Tem o Wi-Fi aqui da minha internet, que eu não vejo, mas liga o roteador no computador, sabe-se lá como, mas é invisível e está presente. Nós somos atravessados por raios gama, raios de diversas qualidades de radiação. Neste momento, eu tenho certeza aqui que no meu escritório estou sendo também transpassado por ondas de rádio AM e FM, mas eu não capto, eu não estou ouvindo, mas elas estão aqui. Eu só não percebo. Então, os elementos espirituais também estão sendo jogados no ambiente. Os nossos pensamentos, eles estão disponíveis, né? E se há um médium mais ostensivo, em alguma reunião, em algum encontro nosso, ele pode perceber essas formas de pensamento. Ele pode enxergar
através do fenômeno da vidência, né? Então, veja que saia curta, muitas vezes é colocado o médium vidente, né? Porque ele vai ver o mundo íntimo de cada pessoa, e é por isso que às vezes a gente já entra no centro espírita já receoso, tem pessoas que já vão assim, se encostando na parede, e quando a pessoa olha para nós, a pessoa já pensa assim, ih, tá vendo o que eu estou pensando? Tá vendo a qualidade dos meus pensamentos? Tá vendo o obsessor que tá junto de mim, né? E às vezes a pessoa só tá olhando para nós, assim, vendo qual é a camiseta que a gente tá usando, né? Ela lê o que tá escrito na camiseta, a gente já tá olhando, tá vendo que o meu chakra cardíaco tá desalinhado. Então, porque na verdade nós emitimos vibração. Então nós vamos ver que essa vida interior, ela vai nos falar da realidade imediata do nosso ser, de quem nós somos de fato, por baixo da nossa roupa, por baixo da nossa pele, por baixo das nossas aparências. Esse ser eu não consigo esconder o tempo inteiro. Este ser, não adianta eu me maquiar, não adianta eu tomar um banho de loja. No final das contas, ele persiste, porque ele acompanha a mim no meu dia a dia, e dia virá que eu, então, desencarnado, mais em contato com a realidade espiritual, que já está presente para nós encarnados, mas a gente fica um pouco inconsciente dela, na verdade, mas ela está presente, ela não deixa de estar presente. Eu, em contato maior com a realidade espiritual, eu vou perceber que não conseguirei esconder os meus pendores. É por isso que André Luiz, o personagem do livro Nosso Lar, ele vai perceber que, apesar de ser um médico muito famoso na Terra, aqui no Brasil, ele vai passar aqueles anos nas regiões umbralinas em estado calamitoso do ser, porque ele não soube fazer luz própria. Ele não soube construir aquilo que a gente estava falando agora no início da palestra, da morada interior, o castelo interior. Esse castelo interior dele estava sujo, estava deprimido, estava depravado, estava dissociado, todos os tipos de calamidade que a gente esconde no verniz da civilização. Tanto que se tem na psicologia aquele ditado que de perto todo mundo é louco. Ou de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Porque nós costumamos classificar, então, de pessoas adoentadas psicologicamente, né? A famigerada loucura, geralmente uma pessoa que está com um grave problema desadaptativo. Mas nós temos uma grande dificuldade de saber perceber quando existe uma loucura adaptada. De que aquela pessoa sabe falar bonito, ela sabe falar bem, sabe se colocar, mas ela está totalmente louca. E tem vários momentos que nós estamos assim, em descompasso, em desequilíbrio da nossa casa interior. Não por acaso a humanidade, na atualidade, ainda antes do coronavírus, já era assaltada por uma pandemia depressiva. Poderíamos falar também em termos espirituais de uma pandemia obsessiva, de obsessões espirituais, marcada pelo aquilo que os sociólogos falam da crise da pós-modernidade, que é um grande sentimento de vazio que está tomando conta dos povos, dos mais simples aos de primeiro mundo, que é um sentimento de vazio que o excesso de consumo não consegue dar conta, porque ele vem por um excesso de mercado, um excesso de consumo, ele vem a partir do momento que a cultura atual ela não permite que eu lide com a tolerância à frustração, que eu possa fazer silêncio interior, porque já tem uma notificação ali me falando de um vídeo novo que saiu, de uma notificação do Facebook, do Instagram, de alguém que postou uma foto que talvez não tenha nada a ver comigo, que não vai adiantar nada no meu dia a dia, a pessoa está ali se exibindo, que está comendo um prato maravilhoso de macarrão, num restaurante muito lindo, que eu não vou poder estar nesse momento, eu só vou olhar aquilo durante 10 segundos, eu vou morrer de inveja, vou dar um ok lindo, que maravilha, né? E vou esquecer daquilo. E o meu mundo interno, não que a gente não possa fazer isso, né? Pode ser até uma coisa tão gostosa, né? Botar uma fotinho, não tem problema, né, pessoal? Já vi que tem gente aí pegando o celular e apagando postagem, tá? Isso não precisa, tá? É uma brincadeira, tá, pessoal? Mas apenas dizendo que essas pequenas coisas do dia a dia que não tem problema viver, elas não podem ser o essencial. Há um mercado de consumo, há uma forma de se viver, muito marcado pelo American Way of Life, na década de 20, com esse boom da economia
americana, principalmente naquele contexto da Guerra Fria, em que o consumo ele ganha um local muito grande na nossa sociedade global. E desde então nós estamos substituindo o Cristo por Mamon. Estamos abandonando aquela vida interior, daquele momento de silêncio, de estar conosco mesmo. Não por acaso, o psicanalista Winnicott, que é um dos grandes pós-freudianos, que se especializou principalmente em crianças e adolescentes, ele vai nos falar da necessidade de desenvolvermos a solitude. O que seria a solitude? Solitude e solidão são a mesma coisa. São dois termos para o mesmo entendimento. Mas acaba se utilizando solitude quando se quer falar de uma solidão cultivada. E, na verdade, não estamos falando daquela solidão cultivada, desculpa, pelos depressivos, não é nesse sentido, tá? É uma solidão saudável que nos é necessária. Porque a solidão, ela faz parte da vida, momentos de solidão, né? Claro que há casos em que a pessoa acaba sendo marcada pela solidão em sua vida, ela acaba se estruturando nisso, já é uma outra questão. Mas na vida de todos existe a solidão. Até quando estamos no meio das multidões. E essa solidão que nos dá dor, é necessário que nós possamos aprender a lidar com essa solidão, para que nós possamos desenvolver uma solidão positiva, que é o momento de interiorização, que é o momento que eu até posso estar com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, ou com quem quer que for. Mas eu preciso me retirar um momento para reorganizar o meu mundo íntimo. É uma meditação, é uma música que a gente toca, é uma leitura, ou simplesmente contemplar a natureza. Contemplar um café ou um pão de queijo que a gente come, né, Paulo? Que a gente vai, então, ali poder parar um momento e fazer silêncio interior, porque o nosso ser, ele carece, a nossa estrutura psicológica do ser humano, não importa se é ocidental ou se é oriental, ela carece desses momentos de vida interior, para se reorganizar na sua casa mental. Porque a gente é que nem o bebê que aprende a andar, ele tem uma propensão para desenvolver as pernas e caminhar. Mesmo que tu diga para ele que não, isso está no instinto. Isso é uma característica física. E nós temos uma série de outras características, instintos da alma, por assim pegar emprestado a palavra instinto, que diz respeito ao comportamento e ao corpo, né? A necessidade de manter o corpo vivo. Vamos falar dos instintos da alma que nos levam a uma necessidade de desenvolver muitas aptidões e que está entre elas esse silêncio interior. Até para que a gente possa nominar melhor os nossos sentimentos, entender que maremoto é esse que está me tomando. Tá, eu sei que eu estou angustiado com alguma coisa, com aquela outra coisa, mas vamos parar para entender melhor essa angústia. Como é que ela é? É um exercício que a gente faz com os pacientes no consultório. Como que é essa angústia? Às vezes eu pergunto para a pessoa assim, se esse mal-estar que tu teve naquela ocasião, se ele pudesse conversar contigo, o que ele estaria falando? Ah, esse mal-estar está me cobrando, esse mal-estar está falando determinada coisa. Já é uma forma de vida interior. Já é uma forma mesmo na dor de fazer vida interior. Então, voltando ao Winnicott, ele vai nos dizer que se a gente não desenvolve a capacidade de estar só, a gente não sabe se relacionar. A gente não desenvolve também a capacidade de estar junto. Porque o nosso junto é um junto desesperado. Eu estou com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu chefe, com o meu amigo, com a minha mãe, com o meu pai, não porque eu amo aquela pessoa e porque eu posso, mesmo com dificuldades, mesmo com contrariedades, ter um bom momento de convivência. É porque eu não posso perder aquela pessoa, porque se eu perco eu tô ralado, eu tenho medo de ficar sozinho. Como isso faz parte da nossa vida, né, pessoal? A gente vê como as nossas relações, elas estão pautadas pela incapacidade de estar só. E conforme a gente vai fazendo também momentos de introspecção, momentos de estar só e cultivando a solidão positiva, essa solitude, ela já seria um antídoto para a solidão, para que a solidão negativa não tome conta da nossa vida. Tem pessoa, então, que isso ocorre, tem muitas pessoas que são marcadas por isso, é tão comum, né, pessoal? Até talvez muitos aqui possam passar por isso é tão natural ocorrer, né? Então, uma das soluções, uma parte do antídoto é saber conviver bem com a solidão, saber ter os seus momentos saudáveis, e isso vai nos graduar para se comunicar com o outro. Então, já estamos falando de novo de vida interior. Essa solidão de Winnicott.
E eu vou trazer um outro autor, que é chamado James Hollis, é um autor norte-americano, não me lembro agora de que estado ele é, mas que é um junguiano muito famoso, né? Em que ele traz o livro Os Pantanais da Alma, em que ele também vai falar da mesma coisa, dessa capacidade de estar só e da solitude. E ele vai nos dizer que conforme a gente vai desenvolvendo essa capacidade, nós vamos encontrando um espaço dentro de nós que é como se uma outra voz vai sendo sentida. É uma voz mais sábia de um guia interior. Claro que James Hollis não é espírita, e eu não sei até que ponto ele tem alguma relação com a espiritualidade, e eu não sei se ele sabe do mentor espiritual, né? Dessa concepção do guia espiritual que nos acompanha e que, de fato, precisa que a gente faça silêncio íntimo para captar. Mas, mesmo que ele esteja falando somente de aspectos psicológicos, isso também é verdade. Não é só o nosso mentor espiritual que tem proveito disso. Nós, fazendo momento de introspecção e de vida interior, através da meditação, através da calma, um momento de relaxamento, ou uma revisão do dia, conforme Agostinho já falava no Livro dos Espíritos, que seria um tipo de meditação analítica, né? Não uma meditação passiva, mas uma meditação analítica. Nós vamos, então, segundo James Hollis, entrando em contato com essa outra voz que nada mais é do que um lado mais sábio. E é como se fosse, então, uma gostosa companhia para esses momentos. E vai ter uma hora que a gente precisa se apartar para, então, se reconectar com a nossa natureza. Até para poder discernir melhor as coisas que ocorrem. Eu lembro que determinada vez, eu estava conversando com um homem que era analista de sistemas, né, trabalhando com TI, né, tecnologia da informática e da informação. E talvez quem conheça essa profissão sabe que esse pessoal não para muito quieto, né? É uma coisa muito exigente, é muito trabalho, muitas horas na frente de um computador. Ele me trazia assim que ele fazia parte de uma empresa bem conceituada e o cargo dele era um cargo muito bom. Então ele tinha uma série de responsabilidades colocadas sobre o seu ombro. E as pessoas esperavam rapidez nas soluções dele. E ele, como analista de sistema, eu não entendo tanto como é que isso funciona, talvez quem saiba disso entenda melhor do que eu. Mas o que ele me trazia é que algum cliente da sua empresa lançava um problema de código de computador e ele tinha que encontrar esse código, o erro. Ele tinha que analisar sequências de códigos enormes e identificar o erro. E às vezes isso podia acontecer em alguns minutos, algumas horas ou em alguns dias. E esse espectro de tempo que ia se alargando deixava ele muito nervoso. E às vezes ele não conseguia encontrar a solução. E ele estava num estado irrequieto tão grande, tão acionado por esse medo, porque o mundo exterior estava cobrando tanto dele que eu disse o seguinte: pois é, fulano, tu vai ter que perder boas soluções. Ele me perguntou assim: tá brincando comigo, né? Como assim? Tu vai ter que jogar fora algumas boas soluções. Mas do que tu tá falando? Daí eu disse para ele: olha, tu não tá me dizendo que quando tu começa a relaxar, vem algumas... Tu lembra de alguma coisa? Quem é que nunca na mesa mediúnica começou a relaxar e lembrou de uma conta que tá 2 meses que esqueceu de pagar? E como a gente esqueceu, a gente pensa, essa eu não posso esquecer agora, tenho que aproveitar que eu lembrei. Esquece. É o preço que a gente tem para pagar pela concentração mediúnica. É impossível se entrar numa concentração, agora vamos usar um outro exemplo, o da mesa mediúnica. Vamos usar aqui como um palco, um exemplo, para falar dessa vida interior que, na verdade, serve para vários momentos, né? É impossível a gente adquirir uma capacidade de concentração sem que muitas coisas que ficaram sufocadas no nosso inconsciente não venham à tona. E quando elas vêm, elas já nos colocam de novo no circuito do autorama, parece, né? Daquele carrinho doido que fica andando assim rapidinho, tentando solucionar tudo a toque de caixa. Então, nessa hora, apesar de lembrar que tem uma conta, tá, já passou 2 meses, vai passar 3, não tem problema, eu vou deixar de lado essa conta, porque agora o meu objetivo é maior, eu tenho outra meta que eu não posso perder de vista, que é a minha concentração mediúnica, a concentração espiritual,
Isso lá no contexto da casa espírita, tá? Mas eu disse para esse homem justamente esse elemento, de que ele teria que perder boas ideias que vão surgindo, porque agora a meta ali da terapia dele não era, no final das contas, acessar essas ideias que ele ficava nervoso. Meu trabalho com ele não era de ajudar que ele consiga ter aquele estalo que ele está tão nervoso em ter. Era ajudá-lo a reconquistar um elemento fundamental da vida, que é poder estar bem consigo mesmo e acalmar o corcel mental, para que ele possa sentir outros aspectos do seu próprio ser e ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu como terapeuta não estava nem aí para a solução para o trabalho dele que veio na hora, porque a meta era outra muito maior e muito mais importante, que era ele aprender a dominar o seu mundo interior, a dialogar com as suas propensões psicológicas, tanto as boas quanto as negativas, poder lidar com esses elementos, e esse era o nosso alvo ali naquele momento de terapia. Então ele precisava pagar o preço da paz interior. Nós temos uma falsa mensagem no mundo à nossa volta de que tudo, se a gente não estiver atento, a gente vai perder. Vai passar, é uma chance única. Qualquer promoção, vamos pesquisar um eletrodoméstico, pesquisar um carro, um imóvel, qualquer coisa, né? Qualquer loja que a gente entrar em contato, olha que coincidência. A grande promoção que termina hoje foi logo no dia que a gente foi procurar, né? Então sempre tem uma coisa imediata ocorrendo. Nós estamos vivendo no mundo do imediatismo. Tinha um paciente uma vez que era corretor imobiliário, e nós sabemos dos desafios que os corretores imobiliários têm que enfrentar no seu dia a dia, na sua profissão, né? Em que uns conseguem se estabelecer, para outros tantos é bastante desafiador, né? Mas ele me trouxe uma coisa muito delicada, né? Que a empresa que ele trabalhava, talvez até de uma forma um pouco antiética, ele, já nas primeiras aulas do treinamento que ele passava, ele dizia o seguinte, que é necessário inserir no cliente, introjetar no cliente um senso de urgência, que se ele não fechar naquele minuto, ele vai perder. Então, tu vai fazer um negócio, o que é que já não tem essa sensação? Tu vai fazer um negócio, tu vai comprar uma coisa que tu nem tem, e de repente tu tá falando com o vendedor, tu já sente que tu já tá perdendo, então tu tem que correr para não perder. Eu não sei se é só eu que tenho essa sensação, mas às vezes eu tenho. O vendedor vai falar, mas olha aqui a promoção que surgiu, se tu deixar para amanhã, a gente não sabe se vai até amanhã ou até o outro dia, e tu já fica assim, olha, não posso perder, tu já tá perdendo só de estar tentando decidir, né? Então são alguns vícios, né, da nossa sociedade. Nós sabemos que tem muitos vendedores que trabalham muito bem, que conseguem, né, ser um bom vendedor e um bom ser humano ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que esse é um desafio muito grande em qualquer profissão, né? Ser um bom profissional e um bom ser humano. É muito fácil bater metas. O problema é não perder-se no caminho. Não perder a própria alma naquela simbologia que Jesus falava no seu evangelho. Então, nós vamos tendo um cuidado para que a gente possa ir construindo esses momentos de pacificação, de vida interior, conforme nós percebemos. Quem é que já leu aquele livro Voltei, do irmão Jacó? Já leram? É um livro que foi psicografado por Chico Xavier, que, assim como André Luiz, o irmão Jacó também conta a experiência de desencarnar e ir para uma colônia. Mas ele conta outros aspectos diferentes de André Luiz, né? O irmão Jacó é um pseudônimo de Frederico Figner, que era um espírita bastante conhecido. Ele fez muita coisa pelo espiritismo, pela criação de casas espíritas, pela Federação Espírita do Brasil. E ele era muito inserido também, promoveu muito o movimento espírita no Brasil e no mundo. E também na sua área profissional ele teve muito destaque, pois ele foi um dos grandes responsáveis pela instalação do parque fonográfico no Brasil, da indústria fonográfica. E o Frederico Figner, quando ele desencarna, diferente de André Luiz, ele não precisou ficar ali vinculado às regiões umbralinas. A sua alma falava de outras letras, falava de outros tons, de outras notas, da própria caridade, que ele era muito vinculado, né? E ele teve o benefício de imediato
ser acolhido, ser instruído pelos mentores que explicaram que eles iriam levar ele para uma colônia espiritual, né. Então ele vai, né, ele narra como é que é. Mas olha só que engraçado, né, quando ele chega na colônia espiritual, ele percebe, vocês já tiveram aquele sonho, assim, que tá todo mundo vestido e só vocês estão de pijama ou de roupa íntima, sabe? É mais ou menos isso que ele descreve, que quando ele chegou na colônia espiritual, todas as pessoas tinham uma luz pessoal. Trazia de dentro do peito laivos de luz azul, rosa, amarelo, né, falando dos seus sentimentos, junto à mente eles traziam luz, né. Tinha luz própria, e ele não. Ele falou que o seu corpo espiritual era tão opaco quanto o corpo material. E lá pelas tantas ele começou a ficar constrangido com aquilo, né, todo mundo tem luz menos eu. E quando é perguntado a ele, olha só que interessante essa resposta que ele recebe. Eles falam que sim, ele era muito merecedor, ele foi uma pessoa que fez muito bem, ele tinha sim um sentimento cristão. Porém, a mente dele era um pandemônio. Ele era um corcel do mundo. Ele tinha tantas e tantas atividades que ele não parava quieto, ele não fazia momento de introspecção. E então ele estava debilitado na orquestração mental, daquilo que os orientalistas valorizam tanto através do recurso da meditação, no zen budismo, no taoísmo e tantas na yoga, por exemplo, né, que eles fazem esses momentos de concentração, de esvaziar a mente, não é? Então, ele não tinha luz própria por causa disso. E depois, mais adiante do livro, desculpem o spoiler, agora já foi, ele vai então conseguir se felicitar quando ele percebe que ele também vai desenvolver essa luz pessoal. Então nós vamos vendo, pessoal, que o mundo interno, ele ainda é muito desconhecido de todos nós. Nós não estamos no mesmo passo. Joana de Ângeles, em vários momentos da sua série psicológica, daqueles livros psicografados por Divaldo, vai contrapor o rápido desenvolvimento tecnológico a o pouco desenvolvimento interior. Falando dos dias atuais, eu até vejo que agora eu falei pouco dos dias atuais, né, nós podemos perceber isso. Tanto que Joana de Ângeles, ela usa uma colocação do psicólogo Miri Lopes, que fala dos níveis do pensamento. Que existiria o pensamento primitivo dos homens das cavernas, o pensamento pré-mágico e mágico, que isso está no bebê, está na criança pequena, e já foi o padrão da nossa civilização, naquela antiguidade cheia de mitos, antiguidade mitológica, a Idade Média, através das questões mágicas, né? E um Deus que está lá sentado num trono, nos observando, e as coisas não tinham lógica de ser, acontece porque é mágico, né? Depois viria o pensamento racional, que é o que nos caracteriza quanto humanidade, que é baseado na lógica, na ação e reação, causa e efeito, na ciência, inclusive, o desenvolvimento da ciência. E a última etapa, que nós não atingimos ainda, é do pensamento intuitivo. Até porque biologicamente é impossível a gente ficar plenamente no intuitivo. Quem fica é o espírito puro. Porque o que é a intuição, né? A intuição vem um conhecimento, a gente não sabe nem de onde. A gente não juntou as peças para chegar naquilo. Juntar as peças é do exercício racional. A intuição, ela vai na frente e ela capta algo. E faz sentido, porque depois quando tu junta as peças a gente vê que aquilo tem razão, tem uma lógica, mas está além da razão, não é? Então o pensamento intuitivo, nós temos momentos de pensamento intuitivo, né? Os mentores trazem muito isso, os momentos de meditação, até de paranormalidade, ajudam a transitar momentaneamente num pensamento mais intuitivo, que é uma estrutura de pensamento, né? Então, essa pandemia agora, ela vai nos mostrar que nós estamos vivendo numa sociedade que tem o verniz da racionalidade, mas não é racional. É um pensamento mágico. Eu não vou usar máscara, eu vou fazer aqui que nem no Rio Grande do Sul, se estava há 2 meses atrás todo mundo fazendo festa, e nada vai acontecer nem a mim nem aos outros, né? É um pensamento mágico. É destituído de razão. E o pior, meus amigos, que isso é um problema mais sério do que simplesmente a tão importante conscientização. Claro que ela é importantíssima, imprescindível. Mas não é só na conscientização que a gente vai
transformar a estrutura de pensamento de um ser humano que não desenvolveu ética, que não desenvolveu senso moral, que não desenvolveu altruísmo, respeito pelos outros, e que fica transitando num pensamento mais mágico do que racional. Tem um pouco do racional, consegue fazer continha de matemática, consegue ter trabalhos, às vezes, até mesmo difíceis de se realizar, em termos intelectuais, mas a sua compreensão, a sua leitura da vida e do mundo, da própria realidade, é uma leitura mágica. A gente quer a solução mágica da vida, né? Tem pessoas que às vezes vão ao consultório e a gente pergunta assim, bom, o que está ocorrendo, o que está ocorrendo? O que tu acha que tu precisa para ti? O que está te faltando? Bom, então para mim ficar bem, para eu ser feliz, eu tenho que encontrar o homem dos meus sonhos, ou a mulher dos meus sonhos. Eu quero um emprego que eu ganhe bastante e trabalhe pouco. Ou seja, a gente vai assim, a gente quer ser um Big Brother, né? Da vida, né? Então, isso não dá muito certo, né? E se desse, como acontece na vida de poucos privilegiados, talvez isso para o espírito não seja um privilégio, né? Seja um malefício, porque aquele espírito talvez não consiga encontrar as provas evolutivas que ele precisa, os desafios, né? Ele não vai ter um senso que alerta ele que algo está faltando, existe uma grande fantasia que vai dizer que está tudo bem, né? Que está tudo ok. E esses são alguns dos desafios da atualidade para esse mundo interior, porque a pandemia vai nos falar também de introspecção, de mundo interior. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, chegou um ponto que a gente não pode comprar outras coisas no supermercado além do básico, para não ter aglomeração no super. Olha só. Então, claro que a gente pode comprar ainda pela internet, pode fazer compras e tudo mais, mas a gente não pode ter... Claro que é bom comprar as coisas, isso é gostoso em vários momentos, a gente precisa dos objetos materiais, mas não como meta da nossa encarnação. Não como grande novidade que vai mover com as minhas emoções, que vai me movimentar, que vai me dar um salto de felicidade, que vai fazer com que eu acorde da cama para viver. Porque se assim for, vai chegar uma hora que eu vou ser convidado a lidar com um grande sentimento de vazio emocional. Não por acaso a corrupção se baseia nisso, né? Por que um político corrupto que rouba milhões, ele não para de roubar em algum momento? Porque é um vazio existencial. Não é o valor de 10 milhões que realmente alimenta o seu coração. Diverte por alguns minutos. E só. E vai ficando cada vez pior, justamente conforme o mecanismo das drogas no nosso cérebro, né? Que há uma sobrecarga do sistema límbico, que é o sistema reptiliano, o sistema mais animal, e ele vai precisar cada vez mais de doses de adrenalina e prazer. E o nosso córtex superior, que é dos pensamentos mais adiantados, das emoções mais elaboradas, de um raciocínio melhor, ele vai se obscurecendo, ele trabalha menos, né? É assim que as drogas fazem dentro de nós, é assim que todo tipo de vício faz dentro de nós, né? Então, pessoal, eu vou abrir aí, agora que eu vi o horário, né? Vamos abrir para as perguntas, porque justamente a pós-modernidade vai nos falando disso, né? O excesso das redes sociais, dos smartphones, a virtualidade, ela entrou na nossa vida até aonde não era para entrar, de forma abusiva. Ela é uma ferramenta e tanto, graças a Deus, e ela está aí para ficar, né? Não vamos lutar contra ela, tanto que a gente se utiliza dela neste momento. Mas ela está aí também como um grito de responsabilidade pessoal, de nós sabermos dar um limite para o excesso exterior, para o excesso, não é que a gente não vai ter vida exterior, para o excesso exterior, para que possamos sentir as notas da nossa interioridade, que são tão necessárias. E aí, Paulo, temos perguntas? Desculpa aí que eu engatei a quinta, né? Está ótimo, está ótimo. Eu tenho observado aqui, ó, que está todo mundo caladinho, mas tá saindo fumaça na cabeça de todo mundo aqui. Paulo, você tem alguma questão? Por favor, fique à vontade. Sim, obrigado, Paulo. Então, boa tarde a todos, bom dia a todos. Parabéns, Alexandre, sempre muito, muito bem coeso, muito bem pautado, né, nos princípios da doutrina e da questão psicológica. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Alexandre, você falou bastante de um tema que eu venho pensando, refletindo muito ultimamente, e confesso que até quase apanhei de alguns espíritos por tocar nesse ponto, que é justamente a história do irmão Jacó, né, do Frederico Figner. Uhum. Será que nós não estamos correndo o mesmo risco, o mesmo perigo do irmão Jacó, ou seja,
Uhum. Nós espíritas estamos muito pautados no mundo de fora, né? Então a gente lê lá no capítulo 15 do Evangelho que fora da caridade não há salvação, e a gente começa a fazer caridade, caridade, trabalhar no centro, fazer um monte de coisa, ir live, e participar de curso, grupo mediúnico e tal, tudo mais. E parece que a gente está esquecendo de olhar um pouco para dentro, né? Para esse contexto do autoconhecimento, que é extremamente importante para todos nós. Então, nós parece-nos que estamos correndo um sério risco também de chegar no mundo espiritual da mesma forma que o irmão Jacó, ou seja, muito trabalho na seara espírita nos dá méritos, como você bem colocou. Então, eu vou ter mérito, vou ter bônus horas, assim, sei lá, como você queira entender. Mas existe realmente transformação moral? Né? Será que a nossa essência nós estamos mudando, estamos olhando, e eu posso falar isso tranquilamente com você, porque você sabe muito mais do que todos nós sobre isso. Estou olhando para os meus complexos, estou olhando para a minha sombra, estou olhando para as minhas encrencas internas, né? Estou realmente trabalhando esses aspectos que deveria trabalhar? Gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Tem até muita resposta na tua própria pergunta, né, Paulo? E eu concordo com isso, né, de que todos nós espíritas corremos sim esse risco, né? Ah, não por ser uma falha dos espíritas, não por ser uma falha do espiritismo, né? Porque é um manancial tão oportuno para nós, o espiritismo. É tão importante nós como espíritas estar dando a nossa contribuição, mas existe sim o perigo de ficar preso no chamado mito do fazer. E aí tem um grande desafio da alma, porque ao mesmo tempo que a vida às vezes nos chama por serviço, porque é trabalhando e é servindo que a gente se atesta e a gente se renova, mas o serviço, ele nos coloca em contato com esses elementos, e é nos elementos que a gente vai trabalhar. E aí cada um vai ter que encontrar qual é o seu ritmo mais adequado. Divaldo Franco tem um ritmo excelente, poucas pessoas, né, não precisa nem falar de idade, né, poucas pessoas jovens têm um ritmo que ele com 93 anos tem, de palestras, de viagens, de trabalhos espirituais, de trabalho de caridade, né? Mas o Divaldo é o Divaldo, ele tem uma cota de energia X para isso, né? Então, nós temos que ver o que anda de acordo com o termo pessoal psicológico que a gente usa nos cursos de Joana de Anjos, a Joana usa muito, com um termo chamado com a individuação, que é o nosso trabalho de aprimoramento psicológico, o nosso desenvolvimento psicológico próprio de cada um, que tem a ver com realizar também os caminhos possíveis de desenvolvimento de cada um, conforme tem a ver com a nossa trajetória, né? E a gente se tornar mais pleno daquilo que a gente veio fazer como espírito aqui na Terra. Então, a nossa individuação vai nos levar a algumas tarefas, mas a gente vai ter que saber dosar, porque senão ou a gente trabalha demais ou de menos, ou então fica muito preso na forma, né? Ah, eu trabalhei, eu fiz isso, olha meu nome aqui, meu nome ali. Isso não é nada, né? A gente não construiu essa paz interior. Nosso mentor às vezes não tem nem acesso à intuição para tentar nos ajudar a parar, a ir com calma. Às vezes, né, outro dia eu estava com a mente cansada e eu fiz uma oração, né, pedi assim, eu estava com a mente agitada, e daí eu acordei no meio da noite com aquilo, assim, com a mente agitada, fiz uma oração, e eu senti a intuição do mentor dizendo assim, pois é, faça um pouco mais de silêncio mental, faça um pouco mais de introspecção, né, que estava precisando, para que eu pudesse acalmar, então, né, são muitos compromissos que a gente tem, né, então nós temos que ter esse cuidado. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui no chat. Claro que essa resposta é bem ampla, tem muito mais coisas que a gente pode colocar aí, né? Mas a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Tem uma Você quer responder essa pergunta? Como ajudar um familiar idoso que sofre de vazio existencial? Olha, eu não tenho uma pergunta pronta, porque cada ser humano é um ser humano específico, né? Mas eu indico, assim, primeiro que a pessoa busque um atendimento psicológico, né? Se o idoso não quiser ir, às vezes até uma orientação psicológica, que pode ser para a família, porque tu pode também ir ao terapeuta, um psiquiatra ou psicólogo, pedindo por um serviço de orientação. Isso também é dado, né? E que possa se mapear, né? Levar a pessoa no centro espírita para tomar passe, para ela acalmar esse sentimento que ela está. Como lidar então com esse vazio existencial? O vazio existencial, ele tem muitas formas. Há casos, por exemplo, né, de pessoas que apostaram nas questões erradas da vida.
Não estou fazendo um julgamento de valor, certo ou errado, tá? Mas errado no sentido, sim, daquilo que é transitório, né? Ou seja, quanto velhinho a gente conhece que apostou a sua felicidade nos valores da juventude corpórea, no bonitão, né? A gente brinca assim, a Madonna da terceira idade, né? Agora não dá mais para falar porque a Madonna já deve estar entrando na terceira idade, né? Digamos assim, o surfista, o surfista da terceira idade, a Madonna da terceira idade, não que não possa surfar, né? O Paulo tá aí no Havaí, daqui a pouco ele é surfista, né? Mas é aquele estereótipo, você sabe o que a gente tá falando, assim, de quando a pessoa diz assim, eu sou amiguinho dos meus filhinhos, os filhos com 15 anos, tudo com vergonha do pai e da mãe que acham que são da mesma turma, da mesma batida, né? Pode ter amizade, pode ser amigo, mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Quando a pessoa acha que é só aquilo. Eu lembro uma vez um familiar que trouxe assim, que num encontro familiar ele disse assim, pois é, o mundo é dos jovens. Eu disse para ele, não concordo. O mundo também é dos jovens, mas o mundo está carecendo da sabedoria dos velhos sábios, né? Não por acaso nos sonhos, às vezes, o inconsciente traz a figura do nosso lado sábio, vestido, personificado com a imagem do velho ou da velha sábia, né? Então, os valores da juventude, eles são positivos também, mas a gente tem que ter o cuidado do contexto. Envelhecimento sadio não é o gurizão. Os geriatras falam disso, né? Esse não é o modelo adequado, que é o que aparece na propaganda, né? Envelhecimento sadio, aparece lá um senhor com uma moça assim metade da idade dele, ou então assim fazendo uma grande abertura, um grande esporte, enquanto e a vida da alma, e a introspecção, e o mundo da leitura, o mundo da meditação. É claro que o esporte também ele pode ser vivido na terceira idade. Adequado. É uma adequação. Não é mais a forma que antes. E Jung e Joana de Angelis vão trazer que, o Jung principalmente traz assim, que se a velhice não tivesse uma importância para a espécie, ela não existiria. Há elementos psicológicos que a gente só vai desenvolver numa experiência essencial ao nosso espírito de ser velho e de ser velha. Aquisições espirituais e psicológicas. A gente não está desenvolvendo só quando é pequeno, adolescente ou na meia-idade. É também na velhice. Claro que nem toda encarnação chega até o envelhecimento, mas em alguma a gente vai ter, né? Em muitas encarnações a gente vai ter essa experiência que é essencial para a completude do ser. Então, voltando aí ao vazio existencial de um parente, né, um idoso que pode estar passando por isso. Pode falar de uma pessoa que apostou em excesso naquilo que foi equivocado. E o nosso trabalho ali, como o familiar não é terapeuta, ele pode ajudar, ele pode conviver, né? Mas o processo da pessoa é dela, né? Então, se essa pessoa não aceitar tratamento, o que é muito comum, porque o idoso muitas vezes ele cronifica, né? Ele tende, né? Se ele não conseguiu dar esses saltos de alma que são necessários, ele vai ficando mais ranzinza. As suas manias, elas vão piorando, né? Conforme vai se envelhecendo, né? O pessoal tá sorrindo aí, eu tô vendo que nada disso é novidade, né? O Alexandre, é interessante porque o senhor Eurípides Barçanufo, ele trata desse assunto de uma forma assim de valores, sabe? Uhum. Onde nós precisamos, nesse momento, em que esse senhor ou essa senhora está passando por este vazio existencial, ele reconhecer o valor grandioso da existência dele, não? E a partir daí ele se posicionar perante ele mesmo. Enfim, eu sei que todos têm muitas observações a fazerem. Tem mais umas perguntas Aproveite, aí, né? aproveite. Uhum. É, abra seu microfone se desejar, senão eu vou introduzir alguns assuntos aqui interessantes para o Alexandre desenvolver para nós. Só mais uma dica para essa pessoa que está lidando com o idoso, com a idosa, né? Que tem um grande elemento, às vezes, na vida de todos nós, principalmente nessa idade, que é a vida não vivida. Elementos que a gente não viveu, que faz parte da vida de todos, não tem como não ter, mas às vezes tem coisas que a gente sufocou, tem pendores da nossa alma que a gente deixou para trás, isso vai se tornando um peso, né? Então fica o convite aí, né? Depois, se quiser, eu posso indicar leituras aí que ajudem nisso, né? Ó, Mas vamos lá então, Paulo, pode falar. ótimo. Olha, é interessante. Ó, nós convidamos o Alexandre com o propósito
muito atual. E ele, com a sabedoria dele, com o carinho dele, com todo o conhecimento dele, está trazendo para nós essa atualidade e nos convidando à casa interior. Eu estou vendo isso de uma forma assim, olha, em resumo, para ver se nós estamos na mesma página com ele. Nós estamos vivendo um momento, hoje, que nós precisamos e devemos aproveitar para estar despertos e colher o benefício do momento, os desafios do momento. Não, Alexandre? Nós acreditamos que a pandemia trouxe lições fundamentais e o mundo vai mudar, está transformando. Nós esperamos com muito otimismo que o mundo, em geral, mude conceitos, ações com efeito pandêmico em todos os setores da sociedade. Nós chamamos atenção do táxi ao Uber, né? Da sala presencial à sala virtual, da sala presencial a um novo tempo que nós estamos vivendo, do livro didático para a transição da informática, adaptações de ensino remoto, né? Do abraço ao clique. Então, a questão que eu passo para você, e também para que a gente possa refletir, é esse: nós estamos despertos para essas mudanças e adaptar a nossa casa interior para esse momento em que nós estamos vivendo, para colher essa verdadeira transformação, principalmente na área da saúde psíquica. Qual a mudança, Alexandre? Qual a mudança que você acredita que o efeito pandêmico pode trazer e pode mudar em benefício da humanidade? Olha, Paulo, eu acredito que estamos aí lidando com uma perspectiva de mudança profunda a quase toda a humanidade. Uma mudança profunda que não se dá a toque de caixa e que talvez não seja perceptível com tanta rapidez, mas que está se esculpindo em nossos corações, né? Conforme os espíritos já falavam a Kardec, o Livro dos Espíritos, quando eles falavam dos flagelos, que tem por objetivo, muitas vezes, auxiliar a humanidade a evoluir em pouco tempo, o que levaria décadas ou séculos para evoluir. Então, a pandemia, no final das contas, ela se tornou um problema mais humano do que viral, porque diz respeito em como os seres humanos se respeitam, como se tratam, qual é a escala de valores, porque para alguns existe economia, existe a vida ao mesmo tempo, existe tudo, mas a vida está em primeiro lugar. Existem todos os outros elementos que estão também para a vida, né? Como economia, sociedade, organização, né? A utilização dos recursos. E para outros não, para outras são pessoas cindidas que veem apenas um elemento do contexto geral, né? E esquecem isso, né? Então, seja através das expiação mesmo, né, que no nosso nível ainda é necessário nós termos um certo contato com a dor para nos desligar de desequilíbrios que nós causamos em vidas passadas através de aquisição de uma nova perspectiva também. Seja através da própria expiação, que é uma forma mais bruta de evoluir, a humanidade vai evoluindo com isso também, porque muita gente está desencarnando, muita gente passando com o sofrimento, né, se não da doença na família, ou então do desemprego, né, ou quebra dos seus negócios, como também há essa própria transformação interior aí pela prova, porque a prova, qual que é a qualidade da prova, né? É um desafio que a gente enfrenta, é uma dor que a gente tem que superar para que a gente possa colocar em prática aquilo que seriam as nossas novas aquisições. Que a gente até já tem uma propensão ao bem, até tá lá em nosso lar, na espiritualidade, feliz da vida, dizendo que vai fazer o bem, mas reencarna e vão ver se vai fazer mesmo, né? Precisa da prova, que é para colocar em prova o espírito. E como os melhores professores fazem, né? Eu lembro quando eu tinha esse cuidado quando fazia prova no colégio, quando eu era professor de história, antes de ser psicólogo, que a melhor prova é que ajuda o aluno a fixar o conhecimento. Não é só que ele mostra para mim que ele pode tirar nota 10 e está acabado, né? É aquela prova que ela tem uma finalidade didática no final das contas.
É mais um jeito de ele estudar e talvez até da forma com que é perguntado, aquilo ficar bem gravado para ele, para que ele possa usar aquele recurso, né? Então, as provas estão aí. Então, eu acredito que são questões em termos de introspecção, são questões em termos de lidar com a frustração, porque nós estávamos entrando, ainda estamos, na verdade, numa sociedade que propagandeia a diversão o tempo inteiro, né? E a gente acaba esquecendo de lidar com a frustração, né? Que é uma aquisição psicológica básica, a gente poder suportar a frustração e adiar o momento do prazer, né? A gente vai adiando para o momento que depois a gente pode realizar, né? É uma construção psicológica, sem isso não há civilização, a gente vai lá, arranca e pega, né? A gente não sabe esperar, não sabe suportar, não sabe abrir mão, não sabe abdicar de alguma coisa, que é o que está todo mundo tendo que lidar com a pandemia. Tem esse elemento humanitário, tem o elemento, né, de como lidar com as provocações. Porque tem gente que lida bem com o vírus, mas não lida bem com digamos assim, os disparates humanos. Então é tanta coisa esdrúxula sendo falada e sendo xingada, que até quem não está xingando acaba entrando nesse jogo, né? E aí cai, né? Eu costumo brincar que tem um macaco muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que é o bugio. E o bugio é um macaco bonitinho, arteiro, mas que quando ele tá bravo, ele joga fezes na pessoa, né? Ele, ele então defeca na mão e joga. Não é uma imagem muito bonita que eu estar evocando aqui, mas paciência, vamos usar esse símbolo aí, né? Ele defeca na mão e joga na pessoa. E a pessoa, claro que não fica feliz, né? Tomar um tiro de bugio no meio do mato, né? Mas o grande desafio, o grande problema não é que o bugio nos atingiu. O problema é se a gente quiser também defecar e jogar fezes no bugio. Então, se o bugio te jogou, então, o excremento, segura a onda e não joga excremento no bugio. Agora vamos pensar isso nas provocações que estão havendo, né? Provocações mesmo, né? São colocações na política, na convivência, esdrúxulas, né? Em que nós nos sentimos provocados, até pela vibração do planeta, né? Uma vibração muito densa, é uma vibração muito desafiadora nesse momento, em que, segundo os espíritos, como está pelo Manuel Filomeno de Miranda, nesse novo livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, a luz está incidindo sobre o planeta. Então é um momento de aumento da luz. Só que tamanho é o nosso status quo atual, do nosso planeta, que isso ocorrendo, por enquanto a gente ainda está no momento que as trevas fervilham, então. Que as trevas vêm para fora, porque está limpando, né? Aquele velho simbolismo do copo sujo, de barro, né? Que tu vai colocando uma água límpida e no primeiro momento tu só vê sujeira sair para fora, né? A água suja vai transbordando. Então é esse momento que nós estamos passando. Perfeito. Muito bom. Mais alguma pergunta, mais alguma consideração, gente? Pode ficar à vontade, nós ainda temos um minutinho. Vamos usufruir do Alexandre. Legal. Por favor. Olha, Alexandre, nós estamos muito felizes mesmo da sua presença, das suas palavras e da ideia que você trouxe para nós, o despertar de voltar para dentro de nós e aproveitar este momento em que nós estamos vivendo, sabe? Um momento muito fecundo. E as suas últimas palavras foram muito significativas, porque representa a nossa sociedade e nos representa, sabe? Entramos em desespero quando nós vemos, vou colocar assim, a podridão, né? O absurdo. Mas também devemos reconhecer a necessidade do absurdo, dele ser apresentado, né? Para que a gente possa realmente crescer. Então, eu creio que nós podemos encerrar com muita alegria. Paulo, só posso fazer uma pergunta? Por favor. Só, assim, como profissional, Alexandre, boa tarde, bom dia, boa noite, né? É, só Aqui é boa primeira tarde, é coisa, bom dia, né? aqui é boa noite. Ah, tá, eu tô em boa noite, tá, são outros lugares. É,
Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida aqui, a minha bateria está para acabar. Como profissional da psicologia, uma coisa que me chama a atenção é o número de mortes que a gente está vendo no momento, né? O Brasil batendo recordes agora e tal, e amigos, às vezes familiares, né, falecendo e tal, e a gente percebe uma banalização da morte, ou seja, uma coisa assim de tornar comum. E por mais que nós sejamos espíritos e acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, como você sugeriria, como profissional, trabalhar esse lado para a gente, em termos assim, às vezes causa espanto a forma com que as pessoas lidam com isso, às vezes até as pessoas, próprio governo, né, essa falta de empatia, sem fazer referência a qualquer pessoa que seja, mas assim, pessoas que às vezes você conhece e fala coisas que às vezes chocam. Sim. É um momento de grande insensibilidade que uns vão trazendo a natureza assim mais primitiva da própria evolução espiritual, da própria falta de aquisição de pendores que outros já adquiriram, né? Porque o mundo de provas e expiações, apesar de todos estarmos nesta faixa de provas e expiações, essa faixa ela ainda é muito larga, né? Tem uns muito mais primitivos e outros mais desenvolvidos, e esse contraste é visível na nossa sociedade, né? Então, uns trazem isso por primitivismo e outros vão na onda. Outros, né? Uns estamos trazendo pela nossa primitividade e outros estamos entrando na onda, e aí a nossa sombra psicológica soma, porque tem um desafio psicológico aí, Édio, né? Tem um desafio psicológico aí, Édio, de que a sombra coletiva só nos toca e só nos faz mal devido à presença da nossa sombra pessoal, que são aqueles elementos que a gente ainda não soube trabalhar. Então, aquilo meio que ecoa dentro da gente, né? Como que ecoa dentro da gente, e a gente, de repente, está naquela maré, de repente a gente nem sabe mais por que está fazendo aquilo, né? É o nosso instinto gregário, ele acaba nos dominando, né? Em vez de ele nos ajudar, ele pode nos ajudar, mas tem hora que ele nos domina, e aí é que mora o perigo. Então, essa banalização é um recurso psicológico primitivo. Ele é chamado de negação. E, em alguns casos, até é chamada também a formação de reação, né? Que é a formação reativa. Tu faz diferente do que tu está sentindo. Mas a negação, ela fala de um recurso muito primitivo. É uma defesa do ego. A gente tem inúmeras defesas do ego e precisamos ter, né? Porque a gente faz com que os conteúdos, a gente acesse eles de forma gradual, senão é difícil, né? Mas o problema de todas as defesas do ego é que elas se tornam patológicas. Aí é outra história, né? Então a negação é eu nego a realidade. Eu busco não sentir. Eu acho que uma colocação, a gente busca até dentro do espiritismo, que no livro Os Mensageiros, André Luiz vai em determinado local na espiritualidade, onde há muitos espíritos resgatados em estado calamitoso, que eles estão hipnotizados dormindo, com sonhos e pesadelos terríveis. E ele fica impressionado que quando ele entra naquele galpão ou saguão que está colocado esses espíritos, eles estão no escuro e só depois que se acende a luz que ele vê que tem aquela multidão dormindo. E ele pensa assim, poxa, mas por que que aqui eles estão em silêncio e lá em nosso lar, que é um lugar mais evoluído, nas câmaras de regeneração, está aquela choradeira total? E por que também que uns estão aqui e por que que eles não podem ir para as câmaras de regeneração lá no nosso lar, que já é mais evoluído e que é adaptado para quem não está bem, né? Daí é respondido a ele, agora não me lembro qual era o orientador espiritual, que é dito assim, por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que choram. Sabe por quê, André? Porque bem-aventurados os que choram, porque há os que não choram. Eles estão num estado de endurecimento emocional tamanho que eles não entram em contato com as emoções. Poderíamos dizer também assim, Édio, isso a Joana de Ângeles explica, que quanto mais o espírito evolui, ele fica mais sensível. Então, as coisas, tem coisas assim que ele é mais sensível, que ele é tocado pelas dores, por essas idiosincrasias do mundo, e isso toca aquela alma.
só que ele é mais forte. Olha que interessante. Ele é mais sensível, mas mais forte. Uma configuração que não existe aí nos aparelhos modernos, né? É do espírito mesmo, né? Ele é mais sensível e mais forte. E quanto mais primitivo, ele é menos sensível. Tem coisa que ele nem nota. Toca uma nota que para ele não faz diferença, ele é bruto mesmo. Mas aí ele é mais frágil, porque se ele contatar, ele rui de vez. Ele rui. Então, até para não contatar, Ed, já que ele é tão frágil, ele vai se endurecendo, o espírito. Ele vai se endurecendo. Algumas das teorias possíveis na psiquiatria para entender a psicopatia, que o termo mais correto é o antissocial, o indivíduo que não sente culpa, que mata, rouba, faz e acontece, e fica lá, né, como se não sentisse nada, é que ele é tão bruto, que ele cinge, ele não sente, porque se ele for sentir, ele enlouquece de vez. Não que ele já não esteja louco, mas daí seria um estado de loucura, assim, de completamente de disrupção total do ego, né, do eu, né, ele já não consegue mais nem interagir daí, né. Então, o inconsciente faz com que ele vire uma bola maciça, vamos imaginar assim, vamos tentar criar um objeto, né, uma bola de aço, de pedra, que é para não sentir. Então, é um processo gradual. Então, essa não humanidade, essa desumanidade, ela está aí evidenciando o grau de primitividade que muitos temos, já estabelecidos, e o grau de primitividade que outros estamos escolhendo ter, porque muitos de nós estamos no meio do caminho e a gente pode escolher entre uma coisa melhor e uma pior, e a gente escolhe às vezes até a pior, né? Então esse grau de primitividade que está soando dentro do nosso ser. E por isso que eu falei para o Paulo, né, de que nem toda a humanidade vai se beneficiar, né? De que vai haver transformação profunda na humanidade, mas aí existe a transmigração planetária, porque infelizmente nem todos vão aproveitar a transição planetária. Outros só vão conseguir chegar nessa transformação possível daqui a algum tempo, né? Naqueles chamados planetas primitivos, em que muitos de nós vamos estar lá, né? Devido ao grau de sintonia, né? Então nós vamos ver que está mudando o planeta, né? Está mudando, Perfeito. né? Olha, e com muito otimismo, viu, Alexandre? Obrigado, Obrigado, Alexandre. muito Eu que obrigado, agradeço. Wilson. E é E só interessante. uma observação, Paulo, antes, desculpa a interrupção, Alexandre, eu tive uma excelente professora de história, Sônia Fontoura, por coincidência, excelente professora de história em Uberaba. Muito bom. Ah, que bom. Prazer, viu? Obrigado. Coincidência, a Fontoura também, né? A gente conhece tão poucos. Olha, então, olha, pessoal, fica o convite. Acredito que as palavras de Alexandre são muito convidativas à, à vibração, mudar a vibração. Diante de coisas mais nobres, de coisas mais sutis, de coisas mais celestiais, espirituais, e acelerar, né? A nossa vibração é crescer. Os mantras dos nobres indianos, eles nos diz que todos os pensamentos, emoções ou estados mentais têm o seu grau e o modo de vibração. Evoluir seria acelerar nosso padrão de vibração, né? Então, fica o convite, que nós possamos realmente aproveitar as palavras do Alexandre para que a gente vibre num patamar íntimo melhor. Não é não, Alexandre? Nós te agradecemos muito e pedimos a você que fique à vontade, se você puder fazer a prece para nós, final. Nós agradecemos a presença de todos, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, a todos vocês, esta manhã, esta tarde, esta noite maravilhosa. Muito obrigado, Alexandre. E, por favor, se você puder fazer a prece de encerramento para nós, será uma alegria. Claro, obrigado a ti, Paulo, obrigado aos colegas de todo mundo que estão aí, tanto aí do Havaí quanto de várias localidades, né, por esse carinho. Agradeço a espiritualidade no Instituto que está aí nos auxiliando, nos dando força para tudo isso, e a Bezerra e aos mentores da Associação Médico Espírita. Então, rogamos, querido Pai, que a tua luz, mais uma vez, seja o norte de nossa caminhada, acolhendo-nos na noite escura da alma,
em que transitamos, com um objetivo próprio e oportuno, desta aquisição espiritual que tu nos falastes e que estamos hoje buscando dar o nosso testemunho, superar a nossa animalidade, vencer a nós mesmos, para ter o melhor a oferecer ao próximo. Perdoa, Pai, a humanidade desavisada, mas que no meio da nossa ignorância e do nosso desespero, a tua luz possa mais uma vez soar, convidando os nossos corações à reflexão oportuna. Joana de Ângeles, São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, planta uma luz dourada no nosso cérebro, na nossa mentalidade, para que os nossos conhecimentos e os nossos pensamentos condigam com o bem. Mas ainda mais, auxilia-nos a fazer que esta luz ganhe espaço em nossos corações, pautando o ritmo da nossa existência. Que a luz incida sobre Maui, incida sobre o mundo inteiro, sobre os colegas que estão aí, de Uberaba, de San Diego, de Porto Alegre, de tantas cidades no mundo, pois no final das contas somos todos uma grande família universal, a clamar pela tua luz, um tanto assustados, um tanto temerosos, mas sabemos que isso também passa, e que assim seja. Que assim seja. Então tá, pessoal, coisa boa aqui estar com vocês, alegrando o nosso domingo. Que alegria, gente. Muito obrigado. Muito Obrigado, obrigado a Alexandre. todos, viu? Paulo, muito prazer, muito obrigado. Paulo. A sua Agradeço. presença, Edileide, Arnaldo, todo mundo, Valéria, Esther, o Léo, a Nância, Raquel Soriano. Muito obrigado, Maria Leonor. Muito prazer em te ver, viu? É nossa aluna aqui, da Joana de Ângeles, aqui de Porto Alegre. Que alegria, Alexandre. Deus te abençoe. Um grande abraço para... me fugiu o nome dela Michele, agora, a da Michele. Michele. Um É, grande abraço. Nós vamos transmito a ela. convidar ela para retornar. E Tá? uma alegria muito grande. Muito obrigado. Estamos muito satisfeitos, muito felizes de ter você conosco. Muito obrigado, gente. Então tá, pessoal, muito obrigado. Um excelente domingo a todos.